Estamos de volta, gente. E você de casa, você já ouviu falar em alienação parental? Esse será o nosso assunto aqui com a professora de Direito e advogada Maísa Nodari. Boa tarde, Maísa. Seja bem-vinda ao nosso Ver Mais aqui para falar sobre esse assunto. Mas se não der tempo de falar tudo hoje, nós voltamos a semana que vem falando sobre esse assunto ou na outra semana, porque eu sei que esse assunto as pessoas querem saber muito. Mas eu queria que você começasse explicando para a gente o que é essa alienação parental. Mauro, agora principalmente nessas festas de final de ano, né, o assunto ganha ainda mais importância, né? Alienação parental, Mauro, é uma categoria jurídica que a gente chama, que define todas aquelas condutas que visam afastar uma criança ou adolescente de alguém muito importante para ela. Tá? Então as pessoas têm uma visão errada, achando que é só pai e mãe, né? Mas não, pode acontecer contra o avô, contra a avó, né? Então geralmente acontece com o fim dos relacionamentos, né? Que o pai e a mãe se divorciam e aí um visa fazer essa criança virar instrumento de vingança, sabe, Mauro? É como se a criança virasse uma arma contra outra pessoa. Que eles ficam provocando ali, né? Exatamente. Mas o que caracteriza, então, essa prática da alienação? É isso aí? É jogar um contra o outro? A lei da alienação parental, ela prevê várias condutas, tá? Existe uma legislação específica que pune isso de maneira muito severa. Então, desde o falar mal do pai ou da mãe, ou de alguém muito próximo, ou colocar a criança como juiz ali, né, na situação, tá vendo o que seu pai fez comigo? Tá vendo a sua avó não presta? Tá vendo o que a sua tia tá fazendo? Né? Então, colocar a criança ali, ou muitas vezes não dar informações, então tem lá, o pai tem a guarda da criança e tem uma festa na escola e ele não avisa a mãe de propósito, só para a mãe não ir e para a criança ficar se sentindo mal. Não dar informações, não avisar que está doente, ou mentir, atrapalhar as visitas. Então, tem várias condutas que podem ser consideradas alienação parental. E essa alienação parental, ela também pode ser feita, de repente, por um tio ou tia ou assim por diante. O que os pais devem fazer? Pode, né? Infelizmente, né? A gente chama isso de família extensa. Então, a família da criança não é só o núcleo, pai e mãe. É todo mundo que tem afeto por ela ou por quem ela tem afeto. Então, os tios, tias, avós, tanto podem causar alienação parental, como também podem ser vítimas da alienação parental. Porque pode ser que a criança seja manipulada a ponto de não querer mais saber do avô, da avó, do tio, da tia, né? Então, toda vez que houver uma manipulação da criança, é possível que se procure, né, um advogado ou uma advogada especialista, o próprio Ministério Público, né, para, se for necessário, alterar a guarda dessa criança, para proibir visitação, ou para estipular, por exemplo, que essas visitas vão ser feitas na presença de um psicólogo lá do fórum, né? Então, existem mecanismos, tudo, a criança é o centro de proteção da lei. Então, o juiz vai fazer tudo que for necessário para proteger ela disso. E a criança, mas a alienação parental, ela fere os direitos das crianças também? A Constituição da República, Mauro, que é a lei mais importante que nós temos, diz que é dever do Estado, da família e da sociedade como um todo garantir o direito ao regular desenvolvimento dessas crianças. Quando essa criança é manipulada porque alguém fica falando mal de um familiar para ela ou porque impede ela de ver, ela está tendo seus direitos a uma convivência familiar feridos. E, além disso, a sua integridade psicológica, né? Porque a criança fica perdida no meio dessa folia aí de brigaiada de adulto, né? Então, é uma maneira muito grave de se ferir os direitos das crianças. E assim, como que é a atuação do direito nesses casos de alienação parental? A lei prevê uma série de consequências, Mauro. Isso pode vir desde uma multa até uma penalidade, por exemplo, de alteração de guarda dessas crianças, de suspensão do direito de visitas, né? Hoje em dia, existem vários crimes que podem configurar alienação parental, desde a invenção de histórias, né? Colocar falsas memórias nessa criança. Isso é muito ligado ao estupro, né? Você lembra que o fulano fez isso, isso, isso em você, e na verdade ele não fez, né? E aí, quando isso se repete várias vezes, a criança começa a achar que aquilo é verdade, né? Isso pode gerar um processo criminal contra essas pessoas, muitas vezes de verdade, mas algumas vezes essas condutas são de mentira. Então, isso também é alienação parental e também vai ser punido pelo direito.
Não, e tem que ficar atento a isso tudo também, né? Porque como a gente sabe, na época de final de ano que tá toda a família reunida e tal, e fica essa cobrança também, ele vai ficar com você, ele não vai ficar com você, e você acaba prejudicando muito a criança também, né? Por isso que quando a gente faz um divórcio, Mauro, isso tem que ser muito bem estabelecido. Com quem que a criança fica no Natal, com quem que ela fica no Ano Novo, com quem que ela fica no aniversário, para evitar problema depois, né? E mesmo assim, é dever da família prestar atenção. Então, não é só o pai e a mãe que tem que cuidar dessa criança. Então, tá lá na festa de final de ano, percebe que alguém está se aproximando, está manipulando, está tratando mal essa criança no sentido de afetar o psicológico dela, essas pessoas têm o dever de interferir, porque senão elas também podem ser responsabilizadas. Tá vendo, gente? Então tem que ficar atento a tudo isso aí. Maísa, obrigado. Imagina. Venha a semana que vem pra gente falar, ou na outra semana pra gente falar mais sobre esse assunto, que eu vi que chegaram várias perguntas ali, mas nosso tempo tá corrido hoje. Venha falar mais sobre esse assunto que é muito importante. Gratidão. Sempre um prazer, conte comigo. Obrigado. Quero aproveitar e mandar um abraço. Como que é o nome do seu filho? O Lorenzo. O Lorenzo, quero mandar um abraço pro o Lorenzo, o Heitor também, que a mãe dele estava aqui antes da Leila, né? Obrigado aí pelo carinho de vocês. E vou agradecendo também a Anabel, que me veste, né, Anabel, que tá lá na Barão do Rio Branco, 1325, bem no centro de Toledo. Tem também a Anabel Homem, que fica no Shopping Panambi. Você pode acessar as redes sociais, tá aqui em Caracteres, para ficar por dentro da moda e bem vestido, gente. E aproveitar fazer as compras de Natal aí lá na Anabel também, que tem umas roupas lindas lá. Então passe por lá e confira tudo isso. Bom, gente, agora vou me despedindo e vocês vão ficar com um momento de fé, reflexão e oração. Boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau.